trabalhar fazendo games foi uma coisa que eu ponderei quando eu era adolescente, assim, que eu tava pensando se eu ia fazer faculdade ou não, o que eu ia fazer. E cheguei a pensar em, talvez, faculdade de desenvolvimento, que tava começando a ter cursos, né, sim, inclusive aqui no Brasil. E aí eu olhei e eu falei assim... E aí, beleza? Bem-vindos ao Chips Podcast mais uma vez. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Gus Lanzetta, o cara que é roteirista, apresentador, já fez stand-up, já foi escritor nesse livro maravilhoso que eu ganhei, Ouvindo Vozes. Gus, muito obrigado por estar aqui. E tu disseste que tu é PhD em fracassos. Me conte mais sobre isso. Pois é, Chips, muito obrigado por me convidar. Oi, todo mundo aí que tá assistindo. E sim, não, a gente tava falando aqui, né, que você falou, você já fez tantas coisas, e eu comentei, assim, que eu já fracassei em diversas áreas. Então eu acho que sempre achar um novo meio no qual fracassar é o mais importante, assim. E que a vida é isso, que você vai empilhando os fracassos, faz uma grande lasanha de fracassos. Com certeza. E aí, às vezes, tem um sucesso ou outro, que são muito legais, muito proveitosos, mas que você tem que... A vida tá aí pra você fracassar, pra você errar, e aí você aprende e você faz outras coisas. Com certeza. Então esse é o meu... Eu não sou coach, eu não vou motivacionar ninguém a fazer nada. Eu acho que se você tá em casa desmotivado, você não tá causando nenhum problema. Então, pode continuar assim. Mas, se você quer tirar algum aprendizado, alguma inspiração, é que, tipo assim, sempre tem uma coisa nova pra você fracassar amanhã, e a maioria das coisas que você vai fazer é fracasso. Fracasso e sucesso não são a razão pra você tirar a satisfação das coisas, não. Com certeza. Como, caso você não saiba, este podcast em si é um grande fracasso. Ele já foi tentado 5 vezes de formas diferentes, de meios diferentes, e por isso ele se chama versão 1.01 beta agora vai. E né? Talvez agora não vá, mas... faz parte do processo. Com certeza, entendeu? Com certeza. Vide que a gente já teve um podcast juntos, eu já participei do teu podcast. Exato, um dos fracassos que eu fiz foi o Export Report, que foi um podcast de games feito aqui no Brasil por mim, pelo Pedro Falcão e o Bruno Dias, que são, os dois hoje são narrative designers e tal, trabalham nessa área do desenvolvimento de games, e a gente queria fazer um podcast sobre coisas interessantes da indústria de games do Brasil, tanto da história quanto dos profissionais daqui, para um público internacional. Então a gente falou, vamos fazer em inglês. E aí fizemos alguns episódios, foi um fracasso, não foi pra frente. E um dos episódios, tu era o convidado, foi muito legal, foi bem bacana. E é isso, assim, ele também era uma versão 1.01 beta, agora vai. Exato. Mas a gente fez uns episódios, eles estão todos disponíveis, os episódios que a gente fez, então se você procurar Export Report no Spotify, em qualquer plataforma de podcast, você vai ouvir lá. Com certeza. É verdade, mas eu já tinha sido avisado quando eu fui participar, que olha, a gente tá tentando, tá experimentando. Isso, eu acho que quando tu gravou com a gente, era meio que essa situação, a gente tava gravando uns antes de ir ao ar, e aí depois que foi ao ar a gente ainda gravou alguns e tal, mas não foi pra frente, tanto por disponibilidade nossa de agenda e de ver que assim, a gente tem que escolher onde vai dedicar nosso tempo. Talvez esse aqui não seja o melhor retorno para nosso investimento de tempo. O meu episódio foi particularmente especial, não sei se tu lembra disso. Não sei. Eu vou te contar, se caso tu não lembre. Tá. A gente foi gravar, eu vim pra Porto Alegre pra fazer a gravação, a gente foi pro estúdio, sentamos na mesa, olhamos tudo, tá com problema nos microfones e tá com problema no cartão. Na mesa, tá. Exatamente. Não foi o maior fracasso desse sentido, porque tem um episódio... ou 2. Tem pelo menos um episódio que a gente perdeu completamente. Nunca foi ao ar porque a gravação foi perdida. Então, dentro do fracasso há níveis. E o teu nem foi o mais fracassado porque ele conseguiu ir ao ar. Exato. A gente saiu, desceu da mesa, foi lá do lado da caixa do computador e gravou sentadinho, cada um rodando o microfone. Perfeito. Não lembrava, mas faz total sentido. É isso, assim, a vida é um aprendizado. E é isso. Eu tô fazendo podcast desde 2006. Então, o aprendizado técnico, a mudança das facilidades que a gente tem pra gravar podcast mudaram muito. E é isso, todos os perrengues possíveis eu já passei pra conseguir gravar um podcast. E é justamente por isso que tu tá aqui. Que bom. É pra saber como foi essa tua jornada fazendo desde, não só trabalhando com podcast, mas também, tu disseste, comecei com os podcasts em 2006. O que tu fez antes do podcast? O que tu fez a partir de 2006? Tá. O que te levou a fazer os podcasts? O que me levou a fazer podcast foi... Eu gostava muito do podcast de games que a GameSpot fazia na época, o Hotspot. E aí eu tinha um colega, o Pedro Batalha, que estudava no mesmo colégio que eu.
ele também gostava, e a gente falou assim, vamos fazer um, e o pai dele tinha um microfone USB, e ele falou, eu empresto o microfone pra vocês. Aí o Pedro levava o microfone na minha casa, e a gente plugava o microfone, era um microfone pros dois, a gente botava ele na mesa e ficava os dois falando nele, aquele som totalmente cheio de reverberação, e a gente comentava as notícias daquela semana, assim, de games. Então foi bem na época que tava saindo o Xbox 360, tinha acabado de sair, ia sair, não tinha saído o Wii e o PS3 ainda, eles estavam prestes a sair, estavam alguns meses pra sair. Sim. Foi essa a época, foi por isso que eu comecei. Aí que tu começou a te engajar no mercado de games. Eu, teoricamente, já tinha trabalhado um pouco com games antes, porque quando eu era adolescente, eu trabalhava naquelas lojinhas, assim, de galeria aqui no Stand Center, aqui em São Paulo, que na época o Stand Center era na Augusta, depois ele foi pra Paulista, onde hoje é uma Renner, e aí eu trabalhava nessas lojinhas, assim, aos fins de semana. Eu estudava durante a semana, e fim de semana eu fazia 6 horas no sábado, 6 horas no domingo nas lojinhas. Então eu vendia games e PlayStation 2 desbloqueado pras famílias e tudo mais. Numa época em que não tinha Pix, então talvez o jovem não saiba disso, assim, eu tinha que era ou no dinheiro, ou se a pessoa queria pagar no cheque, eu tinha que ligar no banco, dar o nome e o CPF do cara, pra eles me dizerem se pode aceitar o cheque ou não. Esse cheque tá valendo. Exato, então era um negócio. Nossa, é realmente totalmente fora da minha realidade e até da minha experiência. Acho muito interessante. Qual é a tua ligação com games? Imagino que seja muito antes de começar a fazer podcast. Sim. Não, é a vida toda, assim, né? Eu tenho a idade muito propícia pra ter vivido a vida toda com games. Então, eu nasci em 90. E aí, meu primo é 4 anos mais velho que eu. E ele tinha um Dactar, né? Que é uma versão do Atari 2600. Sim. E aí, eu via ele jogar o Dactar. Aí, ele ganhou um Mega Drive... quando eu devia ter uns 2 anos, assim, mais ou menos. Ele ganhou um Mega Drive. E aí eu assistia ele jogar o Mega Drive. E adorava. E comecei a, pegar e apertar uns botões e tal. E aí, um pouco depois, eu fui ganhar o primeiro videogame, foi um Super Nintendo. Então eu jogava Super Nintendo na minha casa, Mega Drive na casa do meu primo. E aí comecei a jogar e nunca parei, assim, sempre foi um dos meus hobbies favoritos. Assim. Legal. E foi jogando Super Nintendo, começou a trabalhar, teve vontade de trabalhar obviamente, de certa forma, um podcast foi uma forma de trabalho. Trabalhar fazendo games foi uma coisa que eu ponderei quando eu era adolescente, assim, que eu tava pensando se ia fazer faculdade ou não, o que eu ia fazer. E cheguei a pensar em, talvez, faculdade de desenvolvimento, que tava começando a ter cursos, né, inclusive aqui no Brasil. E aí eu olhei e eu falei assim, putz, eu não quero, assim, porque eu gostava muito, de jogar várias coisas e ver e ter várias experiências e tá ciente de tudo que tava rolando. E a ideia de que eu ia passar 4 anos, 3 anos fazendo um jogo só não era um negócio. Eu cheguei a fazer um curso quando eu era adolescente de modelagem e animação 3D pra ter uma noção, assim, tal. E também foi uma experiência que foi legal, mas eu também vi, assim, putz, isso super não é exatamente talvez o que eu queira fazer 8 horas por dia, 5 dias por semana, no mínimo, pro resto da minha vida. Então, quando acabou que eu comecei a fazer podcast, isso me levou rapidamente a começar a escrever sobre games em revistas, aqui depois em sites, e virar jornalista. Eu percebi, é isso que eu quero. Eu gosto de poder ser um jornalista e falar sobre isso, e também percebi que eu não quero falar só sobre games. Eu acho que eu posso fazer isso falando sobre várias coisas. E aí passei a escrever sobre cultura em geral e tudo mais. Entendi. Bem interessante. Essa parte de escrita, a partir de quando que tu começou a trabalhar e como que tu trabalhou? Eu comecei com 16 anos, que era 2006 aí que eu tava fazendo podcast. Alguns meses depois de começar o meu primeiro podcast, eu tinha conhecido, assim, na EGS, tinha rolado 2 EGS Brasil em 2004 e 2003 e 2004, se não me engano. Rolaram. E eu tinha conhecido um pessoal aqui da Futuro, que era a editora que fazia a EGM Brasil, a Nintendo World, a Super Dicas PlayStation, várias dessas revistas. Pablo, no caso, imagino. O Pablo já tinha saído, eu não cheguei a conhecer o Pablo nessa época, ele tinha acabado de sair, eu acho, porque aí ele foi fazer a Rolling Stone Brasil. Sim. E aí nessa época eu conheci, o Rodrigo Guerra, essa galera. Sim. E aí o Guerra foi meu primeiro editor, ele me chamou pra freelar, ele viu que eu fazia o podcast. E aí eu fui na redação no dia que chegou o Wii deles. Antes do Wii ser lançado, chegou o Wii que a Nintendo mandou pra eles. Tu teve a primeira experiência de tocar? E aí eu fiquei sabendo, pelo MSN, que tinha chegado. Pelo MSN. E eu falei assim... eu vou contar um segredo agora, na verdade, para as pessoas saberem, assim, o quanto que a pirataria era muito presente nos jornalistas de games nessa época. Era o seguinte, tava pra sair alguma nova versão do Windows e do Office. Okay. E aí eles faziam a PC Magazine. E eu falei, eu tenho
a nova versão do... Eu levo pra vocês e vocês me deixam dar uma olhada nesse Wii. E aí eles... Beleza, cola aí. Eu tava falando com o Guerra ou com o Orlando Ortiz. Eu conversava bastante com ele também. E ele falou, tá, cola aí, vai. Aí eu e o Pedro, que fazia o podcast comigo, a gente foi jogar o Wii lá. E ficamos lá trocando ideia. E aí o Guerra uma hora falou, a gente tava trocando papo, ele falou assim, eu ouvi o podcast que vocês fazem. Eu gostei do podcast que vocês fazem. Você não quer frilar pra gente aqui, escrever uns textos? Eu falei, pô, com certeza. Claro. E aí eu até falei sobre isso esses dias no Blue Sky, que é o meu primeiro texto publicado na vida. Sim. Foi, era uma matéria especial da Super Dicas PlayStation de guia de jogos pra você jogar nas férias, separado por categorias. E aí cada categoria foi designada pra um redator. E aí a minha categoria que o Guerra passou pra mim era jogos pra jogar com a sua namorada. E aí eu falei assim, que grande momento, né? Porque assim, o editor era o Guerra e eu era o redator. Eu tinha 16 anos, eu tinha dado uns beijinhos no ato, nunca tinha namorado, de verdade. Existia uma expectativa com Exato, o então jovem assim, Gus. eu não era expert em namoradas, e o Guerra é um homem gay, que também não era expert em namoradas, no caso. Então, foi ótimo, assim, 2 grandes experts em nada, dando as dicas. E aí, tipo, ele me passou uma lista de jogos que já tinha sido curada ali na redação. E ele falou, esses são os jogos. Dá uma olhada, né? Tipo, joga o que você conseguiu, o que você não conseguiu. Tipo, olha vídeos e tal. E escreve um textinho, assim, só resumindo qual é do jogo e recomendando esse jogo. E aí eu lembro que um dos jogos era o jogo de karaokê da Britney Spears pra PlayStation 2 e tal. Era esse tipo de jogo, assim. Era jogos, tipo assim, que talvez uma garota que não joga game sempre possa querer jogar com você. Esse foi o meu primeiro texto. Totalmente bolado da tua cabeça. Mostra que tu já foi um bom roteirista desde sempre. Eu já gostava de inventar história. Desde pequeno, assim, eu escrevi. Assim, minha mãe tem, por exemplo, tipo, um roteirinho de uns... Era como se fosse um daqueles seriados japoneses de super-herói. Que eu ditei pra ela quando eu tinha 3 anos, assim, pra ela digitar no computador. Assim, ela digitou e imprimiu. Formalizou. E aí eu comecei, quando eu era moleque, assim, a fazer blog, coisa, e tipo assim, fazer muita crítica de filme e coisinhas assim. Então eu gostava de escrever, gostava de, às vezes, também criar umas histórias. Então, assim, já era um hábito que eu tinha, assim, tal. Então uniu muito o útil ao agradável. Sim, com certeza. É uma situação muito interessante de saber que tu já criou ali nesse processo. E seguiu por onde dali pra frente? Eu sei que tu fizeste milhões de coisas. Fiz milhões de coisas. Segui muito tempo ali escrevendo nas revistas da casa. Aí comecei nas Super Dicas PlayStation. Aí fui, tipo, pra EGM, pra Nintendo World, pra EGM-PC, que tinha o Renato Bueno, era o editor da EGM-PC na época. Aí com o Bueno, ele tinha um blog de humor na época com os amigos. E aí ele viu que eu era meio demente como eles e me chamou. Aí eu comecei a escrever assim. Aí um tempo depois eu conheci o Pablo Miyazawa, né? E o Pablo já tava na Rolling Stone. E aí, eventualmente, ele falou, tipo, vem escrever uns reviews de games pra gente. Porque eles tinham reviews de games na Rolling Stone, comecei a escrever lá, e aí a Rolling Stone escrevia, né, sobre cultura em geral. Sim. E eu comecei a querer. E nisso tava rolando o boom do stand-up comedy aqui no Brasil. Eu era muito fã de stand-up gringo. E aí, porque eles tinham feito, eu acho que um perfil do Rafinha, que bombou muito, que foi capa. Sim. E aí eles criam uma matéria, tipo, ok, qual é o follow-up pra essa matéria? E aí eles falaram assim, bicho, vai assistir todos os shows de stand-up que tiver em São Paulo. E faz um panorama, assim, entrevista comediantes e tal. E entrevistei uma galera. Tipo, quem? Cara, muita gente, assim, eu acho que muitos hoje não estão, mas a pessoa mais importante dessa entrevista foi o Nigel Goodman, que virou um grande amigo. Caramba. A gente tinha amigos em comum, eu conheci, aí falaram pra eles, a gente tem esse amigo, ele morava no Rio na época, mas ele tá indo pra São Paulo fazer show, tipo, entrevista ele, que ele é nosso amigo. E aí ele foi o cara com quem eu me identifiquei, porque ele foi o único cara que falou pra mim assim, eu acho que a cena é uma merda aqui. E eu falei, que bom, porque eu realmente não achei nada aqui que conversa com as minhas sensibilidades. Sim. E ele era um cara que, tipo, eu achei engraçado, e mais do que isso, né, também tinha uma visão que batia, assim, com a minha, de tipo assim, putz, estão fazendo comédia aqui, mas não é o gênero que a gente gosta, assim. Porque é aquela coisa, a comédia é como música, tem 1000 gêneros. E tem comédia que vai conversar contigo e tem que não conversa, não. É uma coisa de gosto pessoal. Então, aí conversando com ele, eu fui falando, assim, tipo, eu gosto, eu até pensei já em fazer e tal. Aí, eventualmente, ele foi chamado pra fazer um show lá em Minas, com o pessoal do Satirismo. Eles tinham o show de stand-up deles, que era a Noite da Vergonha Alheia. E aí, o Rafael Mordente, o Porquinho, o João Carvalho, essa galera. Sim. E aí eu tava filmando uns vídeos com o Nigel, um outro fracasso chamado Um Pouco de Comédia, que foi um programa que a gente tentou fazer. Exato. E ele foi chamado pra fazer o show, ele falou assim, vai comigo filmar. E eu já falei pros moleques, você vai fazer o show comigo também. Eu falei, quê? Aí eu fui.
Fiz o show, foi outro grande fracasso, mas algumas coisinhas deram certo. Eu amei fazer. Eu vi que, tipo, era aquilo que eu gostava de fazer. E aí comecei a fazer. Então eu comecei a escrever sobre comédia, mais, assim, porque eu comecei, né, na Rolling Stone fiz essa matéria, entrevistei uma galera, comecei a cobrir de vez em quando umas coisas aqui e ali, e comecei a fazer shows com essa galera, depois com o Nigel aqui em São Paulo e pelo Brasil. E isso me levou a eventualmente ir pra TV, escrever roteiro de comédia na TV. E aí comecei a escrever roteiros e tal. E assim que eu entrei nessa questão do roteiro, aí comecei a escrever roteiros. Já fazia podcast também, eventualmente comecei a escrever roteiro e dirigir podcast. E aí com isso tive uma produtora, que foi a primeira produtora só de podcast do Brasil, que foi a HFTF, que hoje é a HD1 Pod, que é lá do pessoal da Go Media, que é a GMD hoje em dia também. As empresas mudam de nome, eles não acompanham. Essa empresa aqui, E aí, nisso, aí até 2018 eu ainda atuava no jornalismo em paralelo com isso. Aí, tipo, 2018 meio que parei e tal, não tinha mais pra onde eu fui lá e ganhar um dinheiro que valesse o desperdício de tempo. E aí, mas aí já tava nessa do audiovisual, de fazer projetos de audiovisual, tanto como produtor executivo, como diretor, como roteirista. E é o que eu sigo fazendo até hoje. Legal. E aí, nesse meio tempo, também teve a ONG de preservação histórica de games, que o Pedro Falcão e o Fábio Santana, a gente abriu, que era a Sociedade Histórica de Videogames do Brasil. E Conte-me mais sobre isso. Que era um esforço de trazer um trabalho de preservação de games e da cultura ao redor de games e desse material, tipo, de imprensa, de publicidade, todo criado da indústria brasileira de games, de alguma maneira tentar preservar isso e criar um acervo digital publicamente acessível. E foi algo que a gente tentou começar ali. Acabou que o Falcão foi morar em Portugal, eu e o Fabão, né, o Fábio Santana, a gente continuou tentando fazer isso no nosso tempo livre, e o nosso tempo livre foi diminuindo muito até que chegou uma tal de pandemia, quando a gente tinha acabado de abrir o CNPJ, porque abrir um CNPJ de órgãos sem fins lucrativos não é fácil. É todo um processo, e foi um processo longo, e aí acabou abrindo junto com a pandemia, a gente nunca conseguiu tocar, a gente conseguiu fazer várias coisas, assim, mais de backstage, colaborar com umas... eu falo muito alto, é isso? Tendo que ajustar o volume? Não. Foi só um pequeno ajuste. Entendi. Mas não, tudo bem. E aí, o que rolou foi que, assim, eu consegui fazer algumas coisas legais, consegui colaborar com umas ONGs de fora, tanto com a Game Preservation Society do Japão, o pessoal da Video Game History Foundation lá dos Estados Unidos, da Gaming Alexandria, o pessoal da Preservation Quest, muita gente colaborou com a gente, tanto com mão de obra de galera para nos ajudar a digitalizar material, quanto galera para nos dar orientações e fechar protocolos e tal. A gente chegou a conversar com a Abra Games, quando eles estavam fechando o protocolo de como que a gente deveria preservar na Biblioteca Nacional os jogos financiados por editais aqui no Brasil. Foi uma conversa na qual a gente contribuiu. Então aí hoje em dia voltou a ser um negócio, fechamos o CNPJ, eu não tava com cabeça para sair tentando caçar investidores e doadores para isso e dedicar muito tempo a isso. O Fabão também é um cara super ocupado, tá trabalhando na Capcom, agora tá na Tencent. Caramba. Então, assim, não deu pra gente tocar isso, vamos dizer assim, de uma maneira mais formal, mas ainda assim tem coisinhas que a gente tenta tocar como uns caras robistas, assim, O que vocês conseguiram preservar, de certa forma? Olha, tem alguns materiais publicitários muito interessantes, assim, da primeira locadora de games do Brasil. A gente tem os materiais originais, umas transparências. A gente digitalizou muita, tipo, embalagem e manual de games. Eu tenho lá, por exemplo, assim, o primeiro press release do Zibo, assim, tipo, que são umas 10 páginas impressas. Sério? Eu tenho, a gente preservou umas coisas interessantes, assim. Algumas estão disponíveis publicamente no Internet Archive, outras estão preservadas, né, tipo, de uma maneira privada por enquanto, mas a gente colaborou, então tem umas coisas interessantes. Bem interessante. Eu acho que é um processo interessante a ser pensado e até gostaria de saber se ainda pode ser revivido, né, de alguma forma esse... Com certeza pode. Eu ainda tenho muita coisa. Eu e o Fabão a gente tem, porque assim, quando rolou esse interesse, a gente começou a juntar muito material físico que a gente queria digitalizar e acabou que, como a gente não conseguiu, às vezes, digitalizar tudo, e nem a gente conseguiu um acervo físico pra SHVB, muita coisa ficou na minha casa e tá lá até hoje, muito bem guardada e preservada, assim, pra não ser vítima da umidade, da poeira, dessas coisas. Mas tá lá esperando uma chance de que alguém possa vir fazer um trabalho. Então, um dia espero tocar isso.
Não, eu torço pra que tu consiga tocar isso e que seja um sucesso. Mas eu acho que seria muito legal que tu me contasse. Isso vai ser um sucesso, com certeza, mas algumas coisas vão ser feitas. Outras coisas eu repassei, assim, coisas que não eram especificamente brasileiras, eu lembro de repassar. Por exemplo, eu tinha um demodisc daquele filme Titan A.E., aquela animação da Fox, ia ter um jogo de PlayStation, eles fizeram um demodisc, fizeram 10 mil cópias do demodisc, e o jogo foi cancelado. Então a única cópia do jogo que existe é o demodisc. E aí, eu tinha uma cópia lacrada desse demodisc, e aí eu mandei pro Strong Museum, nos Estados Unidos, então hoje tá no acervo deles a cópia física. Legal. Existe uma cópia digitalizada que, se você procurar no Internet Archive, você consegue baixar e jogar num emulador, por exemplo. Então essa é uma das coisas. O Fabão fez umas coisas muito legais, que talvez você nunca vai saber que foi o Falbão que fez, mas tem muito. A gente colaborou com muitos episódios open source e tudo mais, e públicos aí, então que as pessoas vão sentir os efeitos da gente ter colaborado com algumas coisas que a gente nunca vai saber quem fez. No início da nossa conversa, tu citaste questões de muitos fracassos, eu queria que tu me contasse algumas situações que tu acha que... Esse da SHVB, assim, de que a gente abriu o CNPJ, a gente já queria fazer todo um negócio, e nunca rolou da gente sair atrás de angariar fundos e transformar numa empresa que a gente pudesse contratar pessoas que estivessem prestando serviço pra gente sempre. Eu acho que, por exemplo, eu tive uma produtora de podcast, eu fiz muitos podcasts legais, eu fiz os primeiros Spotify Originals do Brasil, eu fiz muitas coisas legais, e ao mesmo tempo, a parte de projetos originais da produtora que eu tocava não conseguiu ir pra frente naquele momento, a gente não conseguiu viabilizar várias coisas. O último podcast que eu fiz na produtora, eu dirigi, foi chamado Um Espião Silenciado, que é baseado no livro do mesmo nome, do Rafael Alberti, que é um baita historiador muito legal, uma história muito boa. Eu adaptei junto com ele e com o outro roteirista, dirigi o podcast, a gente tentou vender, não vendeu. Pagamos a produção do bolso da produtora e lançamos de graça pra todo mundo, tá disponível nas plataformas de podcast, mas é isso, assim, tinha os direitos vendidos de audiovisual, mas não foram pra frente. Já vendi direito de série audiovisual que não foi pra frente. Outro fracasso, que talvez não seja mais grande fracasso, que eu falei que eu tinha uma novidade, especialmente porque esse é um podcast de um gaúcho. Hoje, no dia que a gente tá gravando isso, vocês estão ouvindo isso em 2025, no dia que a gente tá gravando isso, saiu a nova música da Anitta, que eu esqueci o nome, mas que tem a participação de um grande gaúcho, o Edu K. Tem sample. Sério? Sample da Pop do Rock and Roll. Ele regravou as guitarras pra música, então ele tá lá acreditado como coautor, tá Fit Edu K. E aí, o Edu é um grande amigo meu, e a gente dirigiu, eu dirigi um podcast que eu criei com ele, chamado Juro Que Sou Famoso, sobre a vida do Edu e causos da vida do Edu, que também a gente fez. Ficou 1 ano negociando com uma grande plataforma de podcasts, que não será nomeada. Sim. E no final das contas eles deram pra trás e falaram, não vamos lançar. Então ele tá na nossa mão, eu tenho os direitos, eu e o Edu temos os direitos de lançar. E aí a gente tava trocando mensagem essa semana por causa da música e tal, falando assim, ano que vem, vamos dar um jeito de lançar isso. Então agora eu tenho esse fracasso na mão pra tentar transformar ele num sucesso. Não, esse a gente tem que fazer rodar. Exato, então tem essa também, tem fracassos que não ficam fracassos pra sempre. Sim. Esse livro aqui é um grande fracasso. Por quê? Porque ele foi lançado no ápice da pandemia, a gente não pôde nem fazer sessão de autógrafos, nada. E vendeu muito pouco. Tem cópias em todas as livrarias, se serem exatamente, porque vendeu muito pouco. Mas muita gente até hoje, assim, quando compra, manda mensagem, gosta. Eu fiz o audiobook do livro, foi muito legal. Eu narro o audiobook. Então foi uma experiência muito legal com o pessoal da Planeta. Eu tive. E aqui atrás a gente tem, eu escolhi as quotes atrás. Eu botei uma quote do meu ghostwriter, que é maravilhoso, e da minha editora, né, que é a Clarissa Alves, que ela me mandou essa mensagem um dia que eu gostaria de ler, que é: em termos de número de laudas, tá bom. E aí eu falei assim, Clarissa, eu quero que essa seja a frase na contracapa do livro. Então, esse aqui é um outro grande fracasso do qual eu me orgulho muito. Muito bem. Não, acho que... Já plantou árvore? Já teve o filho? Não, eu já plantei várias vezes temperos, porque eu gosto de cozinhar. Então e aí, toda vez eu mato minhas plantinhas. Então, já plantei muito manjericão, alecrim, cebolinha. Todos fracassaram. Mas um dia, talvez... surja dali. Um dia eu acerte a mão, um dia, né? Eu não posso falar nada, que eu também, todos os meus temperinhos que eu plantei, eles faleceram. Então Hoje em dia, quem cuida, assim... Minha namorada gosta muito de plantas. Então, ela tem várias plantas na nossa casa, e ela cuida das plantas, e as plantas dela vingam. Mas ela ainda não se aventurou em fazer um hortinho
latinha de temperos. Então, talvez... Mas aí, talvez... É isso, assim. A vida é muito colaborativa, né? Então, tanto nos relacionamentos profissionais quanto nos pessoais, você acha pessoas que não fracassam nas mesmas coisas que você, e aí vocês fracassam juntos. Vocês seguem. Exato, vocês fracassam juntos, cada um fracassa do seu jeito, e cada um dá certo do seu jeito, e por isso que a vida em coletivo é muito mais interessante. Com certeza. Não, tá aí um grande ensinamento de Gus Lanzetta, tipo, a forma de fracassar coletivamente e também de achar a pessoa que fracassa em outras coisas que tu, para que vocês se somem e tornem isso um sucesso. Exato, e isso vale pras relações pessoais, pras relações profissionais. É isso, assim, porque tu tá aqui fracassando em apresentar o podcast. Exato. Tem o pessoal que tá fracassando em fazer, todo mundo vai pra casa, assim, pensando, vacilei naquele negócio, mas tudo bem. Porque você acertou em outras coisas, claro. E amanhã é um novo dia. Exato. Provavelmente no próximo convidado, ou no próximo programa que for gravado nessa sala de outra pessoa, tem o sucesso. Com certeza. Eu vou sair daqui falando assim, falei demais, falei rápido demais, não deixei os chips falar, ninguém vai gostar dessa entrevista, entediei as pessoas em casa, elas não suportaram esse podcast, falaram, vou ter que ouvir o próximo episódio. Mas tudo bem, respira fundo, segue em frente. Com certeza, não. E é isso aí. Não é um grande problema. A gente eu tenho a felicidade de estar conversando contigo e entendendo mais, porque eu, particularmente, já fiz palestra só sobre o fracasso. Assim, dizendo, comecei a minha carreira, minha primeira entrevista foi na South Logic, que é uma das primeiras empresas de games que tem no Brasil, e eu tive um fracasso retumbante. Eu fui pra entrevista e os caras disseram, olha, com as notas que tu tem, com o que tu tem, me trouxe aqui, tu não deveria nem estar sentado aí. Onde tu tá. Exato. E alguns diriam que a South Logic foi um fracasso, né? Porque eventualmente a South Logic foi comprada pela Ubisoft, eventualmente a Ubisoft fechou esse estúdio que era a South Logic anteriormente. Então, é isso, assim, a longo prazo, o universo em si entrará em entropia e o universo vai ter fracassado. Mas não quer dizer que não foi proveitoso enquanto ele durou. Todo o processo foi muito proveitoso, exatamente. Pra mim foi muito proveitoso porque graças a essa entrevista eu acabei estudando mais. Com certeza. Uma vez, um dos outros fracassos que eu tenho, esse eu acho que eu nunca falei sobre ele publicamente, mas em 2018, se não me engano, 2018 ou 2019 ali, eu tava num processo seletivo pra uma vaga de Business Development na GOG. Na Google Games. Lá do pessoal da CD Projekt Red. E eu cheguei muito longe. E aí eu cheguei num estágio ali que eu acho que tinha eu e mais 1 ou 2 caras. E eu cometi um erro num Excel. De um cálculo entre o Advance e tal. E eu, basicamente, eu calculei que uma margem maior de cópias que a gente precisava vender de um jogo pra ele dar um break-even. E aí, quando eu fui pra entrevista, eles falaram assim, mas por que você tá falando que a gente tem que vender X cópias, quando na verdade era meio X? Aí eu falei, percebi, paguei a conta. Mas eu falei assim, mas mesmo assim eu consegui criar uma projeção ali de que a gente break even com esses jogos que eu selecionei, né? Mas não fez pra menos. Não foi a explicação que eles queriam. Mas aqui a gente com certeza vai ter atingido o break even. Exato, assim, eu tava Tô me garantindo. Exato, eu tava sendo conservador. Eu falei assim, com a verba que vocês me deram, eu pensei em 5 jogos pra gente sign up. Exato. Que a gente... Perfeito. A gente performaria bem. Com certeza. Se a gente chegar nesses números, eu vou te dizer mais. Exato. A gente atinge break-even e eu ainda ganho um pedaço. Exato, assim, não, eu tô garantindo a profitability da empresa, assim, vai ter profit share pra todos os funcionários. Com certeza, todo mundo vai ganhar prêmio, vai sair fazer cruzeiro, exato, né? Eu penso no bem-estar da empresa em geral. Exato, aí às vezes eu paro e penso, eu podia estar morando na Polônia, fazendo umas coisas, e aí eu penso assim, mas eu fiz tantas coisas legais porque eu não fui fazer isso depois. Que é isso, assim, tipo, exato, eu não conheceria minha namorada, eu não teria aberto a produtora, né, HD1 e feito os vários podcasts legais que a gente fez, assim, tipo, então, é isso, assim, os fracassos abrem as portas das próximas oportunidades que virão. Dos próximos fracassos, claro, com certeza. Eu acho que é um processo contínuo, né? Sim, com certeza. Não, acho muito divertido. E falando ainda nessa questão da Google Games, tu chegaste a ir lá pra Polônia? Não, eu fiz o processo tudo aqui, era essa próxima fase. Se eu passasse da fase que eu tava, eu ia pra uma reunião presencial lá. Entendi. Então aí isso. Tu tentaste outras empresas de games em algum outro momento? Eu em alguns outros momentos, nunca foi uma coisa que colou muito, foi uma oportunidade muito... Não era muito o ramo que eu atuava, mas um dia eu fui na página de jobs deles, assim, porque eles estavam fazendo muito essa coisa da preservação de jogos lá. Sim. E eu tava trabalhando nisso já, e eu falei assim, eu tenho, acho que, o perfil pra essa vaga. E eu já tinha alguma experiência de business development fora de games, com a parte de audiovisual, né? Sim. E aí, mandei, aí desde então eu já mandei meu currículo pra outras oportunidades de games, nunca
quiseram fazer nenhuma entrevista. Essa foi a única vez que fizeram uma entrevista e aí foi super longe. Mas assim, isso é uma coisa que eu tava conversando com a minha namorada esses dias, que é, todas as vezes que eu mandei meu currículo pra uma vaga, assim, eu nunca fui nem chamado pra uma entrevista. Interessante. Eu nunca passei num processo seletivo normal desses. Ou sempre foi, eu criei um projeto e vendi ele, ou alguém veio atrás de mim de tipo, ou eu preciso de alguém que faça mais ou menos isso, eu acho que você tem o perfil, vamos conversar, e aí eventualmente a conversa deu certo. Mas todas as vezes que eu entrei no LinkedIn ou que eu vi uma vaga, eu mandei um currículo, eu recebi um e-mail ontem. De uma vaga que eu mandei assim, tipo, quando eu nem tava no emprego que eu tô atualmente, e aí chegou um e-mail ontem, assim, tipo, we're sorry, we're not moving on, e eu tipo, nem lembrava, e aí assim, tipo, mais um fracasso. Ok, coloquei na minha lista. Vai pra conta, assim, exato. E aí, tudo bem, eu tava tendo um bom dia ontem, então nem me afeta. Quando você tá tendo um mau dia, essas coisas te afetam. Sim. E aí, eu acho que você tem que lembrar que você não pode deixar isso te afetar. Não, eu concordo contigo 100%. A história da minha carreira é sempre assim, tipo, tudo que eu tentei foi... Todo mundo que eu converso, que de fora eu invejo a carreira da pessoa, ou a trajetória pessoal da pessoa, quando você vai conversar, você descobre, tipo, tem 1000 coisas. É isso, eu não fico sabendo dos fracassos. Claro. Tem 1000 coisas. E outras você fala assim, nossa, mas que caras trouxas que não te chamaram pra isso, ou que não quiseram fazer isso com você. Mas tipo assim, é isso. Aqui você sabe dos fracassos. Aqui a gente conta, a gente não vai esconder pra varrer pra baixo da... Nunca. A gente traz o produto físico aqui, que... A meu ver, quando vira produto físico, eu acho um sucesso. Isso é muito legal, que tipo, a Planeta me deu a chance de fazer isso, né? Eles decidiram que eles queriam um livro de podcast, eles falaram assim, pô, a gente precisa de uma pessoa muito legal e bem sucedida com podcast pra chamar. Eles chamaram essa pessoa não quis, e eu fui a segunda opção deles. Então, de fato, o fracassado foi a outra pessoa. O fracassado foi a outra... Não sei, né? Porque ele não ganhou o que eu ganhei de Advance, mas viu? Ele também não teve o trabalho de escrever o livro. E não é como se o livro tivesse sido um retumbante sucesso também. Eu acho que tá aí. Eu acho que eu sei quem é essa pessoa, eu nunca vou falar quem é. Mas eu acho que ele tá correto. Assim, acho que a vida dele não foi afetada negativamente por ele não fazer esse livro. Mas a minha foi super positivamente afetada. Eu já cheguei a dar aula na pós da Unicinos. Fui uma vez lá, dei 2 aulas de 4 horas num processo, assim, bem baseado no que eu botei nesse livro. Eu transformei numa aula prática com o pessoal pra eles desenvolverem uma ideia de podcast e a gente tentar transformar isso num piloto e tudo mais. E então, tipo, pra mim foi legal, assim. Não, eu particularmente acho muito legal. Não vou dizer inveja, porque acho que a palavra não é boa, mas eu admiro muito quem para, senta e escreve. É óbvio que tu te coloca como escritor, e eu tenho certeza que tu vai escrever. E eu tenho um ghostwriter. Isso é uma outra coisa, assim, tipo, a editora chegou em mim falando assim, a gente vai chamar você e você vai ter um ghostwriter, porque a gente tem um prazo super apertado. Isso não é uma piada. Eu entendi que isso aqui não é uma piada. Mas só que aí o que eu fiz é que, tipo, eu escrevi parte, o ghostwriter escreveu parte, baseado nas conversas que ele tinha comigo, ele ia adaptando o que ele conversava comigo. Só que aí o que eu fiz, assim, a gente tem até umas piadas, assim, de tipo, eu sublinho certos trechos, assim, isso aqui, ó, claramente foi o ghostwriter que escreveu, isso aqui fui eu, então aí eu sinalizo que fui eu que escrevi e tal, e aí a gente faz, assim, tem diálogos entre eu e o ghostwriter no livro, então eu falei, porque assim, se a gente vai fazer, é isso, eu sou uma pessoa que o meu background é escrever, então eu me sentiria muito nojento só fazendo um livro com ghostwriter que não diz que tem um ghostwriter, então isso foi ao que eu cheguei, e todo o crédito a Clarice e todo o pessoal da Planeta que falou assim, bora. Vamos fazer, vai dar certo. Eu falei, é isso, assim, tipo, porque quando eles falaram assim, tem que ter um ghostwriter, eu entendi. Na época, eu tava morando no Rio. E aí, assim, olha só, a minha vida na época era a seguinte: eu trabalhava de segunda a quinta ou sexta no Rio, escrevendo roteiro na Globo. Perfeito. Aí eu vinha pra São Paulo no fim de semana gravar podcast. O Imaginar Juntas. Desculpa a curiosidade, escrevendo roteiro pra o quê exatamente? Nessa época era o Tamanho Família e depois o Fora de Hora. Perfeito. E aí eles me chamaram pra escrever esse livro quando eu tava nesse ritmo. E eu ainda ia pra Porto Alegre, eu namorava uma guria de Porto Alegre na época. Então, assim, eu via um fim de semana pra São Paulo, um fim de semana pra Porto Alegre, e durante a semana eu tava no Rio. E aí, e o ghostwriter era aqui de São Paulo, a editora era aqui de São Paulo. E então, e a gente tinha um prazo super curto pra entregar o livro. Então, eu entendi também que, tipo, no prazo que eles queriam, eu não conseguia sentar a bunda e escrever tudo. Então, eu falei, tá, então você vai ter um ghostwriter. É assim que a gente vai fazer. E a gente encontrou um tom muito legal e fez assim.
Pô, né? Não, achei incrível, achei legal que eu entendi que era uma piada, já que eu sei que tem um tom de comédia, já vi... Ele é super engraçado, ele tem ensinamentos práticos de como você fazer tudo, desde o desenvolvimento da ideia, a criação da ideia, desenvolvimento da ideia, padronização dela dentro do que é um projeto de audiovisual, quanto a parte mais de tipo, ok, como eu vou fazer isso tecnicamente? E como que opera esse cenário comercialmente no sentido de, tá, e aí, ganha dinheiro? Vendendo anúncio, levando o podcast pra plataforma, vendendo assinatura, o que é. Então eu dou um panorama de todo o processo de fazer a linguiça, assim, até você fritar ela. Então, ele tem conteúdo de verdade, mas ele é bem no meu tom, assim, jocoso. Sim, sim. Não, eu acho que isso é super importante. Tem muita gente que começa o podcast, começa o programa e faz de qualquer jeito e vamos ver o que acontece. E eu acho que é importante até pra quem não conhece. Eu tenho vontade, vide que agora, até queria saber da tua opinião, de como que tá esse mercado atualmente. Afinal de contas, a gente tá aqui na Rede Geek, que é um lugar que faz podcast desde o início dos tempos. Sim. A gente conhece o pessoal que começou com podcast, tipo o Alexandre com o Jovem Nerd. Sim, o Jovem Nerd começou no mesmo ano que eu. Eles começaram, acho que uns meses antes de mim. Foi 2006 ali, eu lembro. Sim. Que eles começaram o deles e eu tinha começado o meu, que era o audiogame. Então foi mais ou menos ali, acho que em 2006 que começou, assim. Então mudou muito. Mudou muito, não? Eu tenho plena noção. A gente tinha que baixar o MP3. O MP3 pra eu ouvia no meu Zune. Eu ouvia naquele pretinho que é Sim, redondinho, sabe? Eu ouvia no pendrivezinho aquele, né? Que era um pendrive que tinha um play e pause. Depois eu tive um iPod Nano. E aí depois eu fui pros Zunes e eu tive vários Zunes. Eu era o Zune Boy. Eu não tive essa fase. Eu ouvia no trabalho muito. Já trabalhava e já tava começando com games, então ali foi uma fase que pra mim foi muito incrível, assim. Tipo... Não, e nessa época, os primeiros caras que conseguiram ganhar dinheiro com podcast aqui no Brasil foram os caras do Jovem Nerd. Sim, Era uma época em que ninguém tinha uma audiência que fazia uma agência de publicidade olhar pra um podcast como algo viável, a não ser eles. Então, eles conseguiram no começo começar a vender anúncio, e eu lembro que os primeiros anúncios que eu vendi em podcast foi, sei lá, tipo assim, eu lembro de negociar um anúncio pro Verdades Absurdas, por exemplo, com a Nvidia, lá atrás, assim. Caramba. Mas um anúncio, porque foi o seguinte, era o pessoal da GMD, com quem eu viria trabalhar na HD1, tinha a conta da Nvidia, sobrou um resto de uma verba numa campanha, e eles falaram assim, a gente gosta muito do Verdades, vamos negociar, e a gente negociou, mas era assim, sei lá, R$3.000 um anúncio, e aí, um podcast gigante, assim, com equipe, né? Tipo assim, a gente tinha fixo o Nigel, o Caio Teixeira e o Pedro Cohen, e aí tinha o Nix, que era o produtor, tinha eu editando. Caramba, e aí... era um time grande mesmo. Exato, e aí R$3.000 pra um episódio, isso, assim, legal, mas... Deu um Big Mac pra cada um. Mas é isso, foi o único episódio que teve um anúncio naquela época, mas era isso, era muito difícil, porque é isso, as agências de publicidade não olhavam e tal, não tinha o cenário de crowdfunding que a gente tem hoje, com ferramentas que tornam isso fácil, e nem com um público que tem o costume de dedicar uma parte da sua verba mensal ali pra apoiar um creator e tal. Sim, e eu ia perguntar justamente isso. Como é que tu vê o mercado hoje, assim, né? Tu acha que agora já super saturou e já tem um outro momento? Não sei se saturou. Eu acho que, assim, houve oportunidades que apareceram ali no auge de 2018 e 2019, quando eu tava começando a fazer isso full time como meu trabalho. E aí, que não existem mais. Eu sinto que certas oportunidades que haviam pra gente produzir programas com bons orçamentos foram uberizadas. Sim. De que certos players viram que eles podem diminuir muito o investimento deles e exigir a entrega de um produto pronto. Tipo assim, tu vai, produz o teu podcast com a tua equipe, com a tua produtora, me entrega pronto e eu te pago X, e esse X é tipo assim, 1/10 de X do que eles pagavam antes. Com certeza. O que prejudicou muito o tipo de programa que eu tava fazendo, que era muito mais complexo de produção. Sim. Por outro lado, você tem mais oportunidades descentralizadas, né? Tipo, tanto de anúncios, que é mais fácil você conseguir, às vezes, nem tanto o automático quanto o negociado direto com uma agência ou com uma marca. Você tem mais gente que às vezes vai dedicar uma verbinha àquilo, entende que tipo, não, eu anunciar num podcast vai me trazer retorno. Então talvez tem mais oportunidades nesse lado, e tem mais oportunidades do lado do crowdfunding, que é isso, assim. Tem mais gente que sabe fazer isso, topa fazer isso, tem mais plataformas que tornam isso viável pra você, e tem como você fracassar também. Eu tenho o Pop Cult, que é um podcast de cinema com o Orlando Calheiros, que tá em hiato aí há uns anos, porque também a gente tentou fazer um crowdfunding e não deu. Não foi, não tinha. Assim, muita gente colaborou, mas não gente o suficiente. Assim, acho que a gente tirava
sei lá, R$500, assim, e aí não justificava o tempo que a gente dedicava pra fazer o Pop Cult. Ainda é um projeto que a gente quer fazer, eu e o Orlando estamos trabalhando em outros projetos paralelamente, a gente trabalhou juntos num podcast aí, no backstage do podcast, que é do Gregório do Vivier, que sai ano que vem, e a gente tá sempre conversando ainda sobre, tipo, ideias que a gente tem pra voltar com o Pop Cult e ideias pra novos fracassos. Muito bom, muito bom. Saber como fracassar de diversas formas diferentes. Eu vou sair profissional depois dessa conversa. O próximo livro, depois do Ouvindo Voz, depois que a gente vender todas as edições, os exemplares da primeira edição, eu puder mandar um e-mail pra Planeta sem vergonha, tipo assim, que hoje eu sei, assim, quantas unidades tem paradas no estoque. Então, o dia que tiver 0 unidades paradas no estoque, sei lá, tipo, 100 unidades paradas no estoque, aí eu falo assim, gente, vendeu, né, o livro. O próximo livro pode ser assim. O assunto vai ser assim, vivendo de fracassos. Exato, tipo assim, esse aqui foi focado em como criar um podcast de sucesso, e aí o próximo vai ser assim, e agora, como criar um grande fracasso? Exato. Porque esse aqui foram eles, basicamente assim, eu queria chamar o livro de Ouvindo Vozes, para as pessoas entenderem como é o processo editorial. E aí a editora falou assim, não, mas a gente quer um livro chamado Como Criar um Podcast de Sucesso. Aí eu falei assim, não, então eles chamam Ouvindo Vozes e esse é o subtítulo. Só que aí eles, então, mas a gente ainda tem que botar que tem como ganhar dinheiro com isso. E então ainda eles botaram aqui. Com isso. Exato. E aí eu falei assim, e aí eles tiveram que ter uma reunião meio comigo, porque eu falei assim, mas eu não sei ensinar isso. E aí eles tiveram que sentar comigo e falar assim, mas Gus, você faz isso? Aí eu parei e falei assim, eu acho que eu faço, né? É aquele dinheiro que cai na minha conta todo mês, é disso. Nossa! E aí aí eles meio que me convenceram de, tipo assim, talvez você não esteja tão fracassado quanto você imagina. Talvez você tenha vivido disso nos últimos anos. Exato. Assim, tipo assim, na época, assim, é isso, assim, na época eu tava assinando lá, com carteira assinada na Globo, fazendo podcast na Globo, e eu tinha uma produtora que tava rolando, e é isso, fazendo, tipo, os primeiros Spotify Originals do Brasil, fazendo umas coisas muito legais com criadores muito legais, e eu, tipo assim, mas será? E aí eu descobri que existe ainda tal síndrome do impostor, né? É um negócio que as pessoas sentem de vez em quando. Falando de síndrome do impostor, como é que é te ver no metrô de São Paulo, nas paredes e tudo mais? Isso foi uma coisa muito legal. Então, o Spotify fez um anúncio uma vez comigo e com o Júlio Pacheco, né? E que foi a gente, o Jovem Nerd e o Mamilos, né? Num anúncio do Spotify. Foi muito legal. Eu lembro que a gente eu e o Júlio, tirar foto com a nossa foto lá no metrô. Então aí teve esse anúncio. Foi no metrô, aqui lá da Consolação, em vários pontos de ônibus em São Paulo, e acho que alguns no Rio de Janeiro. Eu lembro de te ver na travessia do metrô Consolação. O nosso tava muito bem localizado, era na travessia ali do metrô Consolação, quando você vai da linha verde pra linha amarela. Exato. Esse foi um bom fracasso. E te gerou mais visibilidade? Como é que... Não, porque eles fizeram eu tirar foto sem óculos e as pessoas só me conhecem de óculos. Putz! Mas no final das contas, a questão do super-homem é verdade. É verdade, é super verdade, especialmente no meu caso, porque tem que ser esses óculos pequenos. Sim. Eu tenho 3 pares que são bem parecidos, e que eu tenho que usar eles. Se eu uso qualquer outra armação, eu fico outra pessoa e eu não me reconheço. Entendi. Então, e aí foi isso, assim, eu lembro que a figurinista não fazia ideia de quem eu era. E aí ela, tipo, não, porque esses seus óculos não combinam com a proposta da foto, não sei o quê. O fotógrafo também não fazia mínima ideia de quem era, ninguém que tava ali. Não ouvia podcasts. E aí ele falou, não, com esses óculos não faz sentido e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu faço o que vocês quiserem, vocês que mandam e tal. E aí, então, eu acho que muita gente nem entendeu que era eu. Quando eu postei a foto, eu do lado da foto, realmente não parecia. Exato, explicando, né? Não, a falta de óculos e a quantidade de Photoshop que eles fazem ali não é o suficiente. Muito mais gente já me reconheceu em outras propagandas que eu fiz como ator. Porque é isso, eu também já fracassei nisso. E aí, a gente nem entrou na questão da música também, que eu já fracassei nisso também. Vamos entrar, vamos agora. Ator e músico. Tá. Como fracassaram nessas duas áreas? Tá bom, eu fiz aula de teatro bastante quando eu era moleque, assim, era um negócio que eu gostava. Nunca tentei ser ator profissionalmente, mas por fazer stand-up, fazer roteiro, acaba conhecendo a galera do audiovisual e me chamavam de vez em quando, assim, pra isso. Tipo, comercial. Fiz alguns testes algumas vezes. Nunca que eu fazia teste me chamavam. Nunca fiz um teste e me chamaram. Achei, tipo, e aí todas as outras vezes que me chamaram foi, tipo assim, alguém que gostava de mim, um diretor, alguma coisa, falava assim, vem. E aí, tipo, grava um teste. Às vezes eu gravava um teste mesmo, porque o diretor me pediu, e aí ele mostrava o teste pro cliente, convencia, aí rolava. E aí é isso. Aí eu fiz alguns comerciais assim.
E música, eu comecei a fazer música porque eu fazia podcast e eu queria ter uma vinheta que eu não tivesse que pagar ninguém pra usar e que eu tivesse o direito de usar. Boa. Então eu fui aprender a produzir música no computador. Eu sabia tocar violão, guitarra bem mais ou menos assim, mas aí eu fui aprender como que música funciona e como você compõe uma música no computador. E aí eu passei a gostar, e foi uma coisa que eu comecei a fazer e mixar coisas e fazer mashup e produzir coisas. E aí, com o tempo, fui conhecendo as pessoas e colaborando. Então, tipo, já colaborei com o Porquinho, com o Lucas da Fresno, já produziu música com ele. O Educar, quando ele teve um selo na Sony, lançou uma música minha. Eu compus as letras de um álbum do Edu também. Já fiz umas músicas com o Chernobyl. E é isso, assim, vou fazendo umas coisas de vez em quando dá na telha. Tipo, ninguém ouve, assim, acho que se eu ganhei... o Funk Triste que eu fiz com o Shediak é a minha música mais bem sucedida, que eu lembro que assim, no primeiro ano teve mais de 100 mil plays. Assim. Todas as outras minhas músicas não dão nada e o Spotify não paga música nada, assim. Eu lembro que é isso, com o Funk Triste, assim, que foi o meu maior hit, que é isso, assim, acho que foi 250 mil plays ali. Em algum momento a gente chegou em 250 mil plays, eu lembro, e a gente tinha basicamente dinheiro pra eu, o Shediak e o Enzo, os três coautores, se a gente quisesse comer uma pizza, a gente pagava... bancava a pizza pra galera. Bancava a pizza pros três, assim. Pra uma galera de 4 pessoas, a gente bancava uma pizza. Uma galera, tipo, a galera é aquela parte que rema dentro do barco, é um barquinho de 4 pessoas. Exato. Tá virou essa galera, tal qual o Cleiton e Cleidir diriam. Eu vou manter as referências gaúchas aqui, já que a gente perfeito, tá aqui. Perfeito, estamos entre gaúchos, então tá tudo certo. Não, acho ótimo. Acho super interessante saber que teve toda Grande revista. Super interessante, ótima revista. Ótima revista. Exatamente. Tá aí uma coisa que fracassou revista, né? Eu comecei escrevendo em revista, assim, logo antes delas começarem a fracassar. Eu vivi o fracasso em primeira mão, assim, todas as revistas que eu escrevia, acabando a verba. E eles falaram assim: você topa escrever isso em troca de, tipo assim, você ficar com o jogo de graça? E, tipo, mas antes eu ficava com o jogo e vocês me pagavam ainda pelo meu trabalho. E aí esse dinheiro comprava, tipo, uma coxinha que eu comia depois. E eu sigo querendo comer aquela coxinha. Então também foi isso, assim, muitas das minhas mudanças de carreira foram por isso, assim, porque eu passei por várias crises, né, a crise do jornalismo, a crise do audiovisual, eu peguei, ela está acontecendo nesse momento, assim, acho que muita gente não sabe, mas a gente tá vivendo uma crise no mercado audiovisual, não só no Brasil, assim, os Estados Unidos tá também, assim, tem muita gente falando assim, tipo, até 2026 não se vê uma mudança no cenário de baixíssimos orçamentos nas produções que estão rolando e muitas produções não rolando, o nível de produções, assim, estúdios que estariam fazendo 10 filmes e 500 séries, hoje estão fazendo um décimo disso, às vezes. Sim. Então também, muito disso foi do instinto de sobrevivência. De tipo, aqui não vai dar pra eu ganhar dinheiro. Então, isso aqui eu posso fazer como hobby agora e tentar ganhar dinheiro com essa outra coisa. E aí, às vezes... isso vai e vem também. Assim, é isso, tipo, eu vivia épocas de podcast em que isso era a minha atividade principal. Aí, às vezes não era, às vezes era TV. E aí, às vezes agora volta a ser o podcast. E aí, às vezes volta a ser TV. E aí, às vezes volta a ser stand-up. E às vezes... Enfim, a gente já vai se encaminhando aqui pros finalmente. Queria saber muito de ti, se tu tem uma dica pra quem quiser fracassar com sucesso na vida. Qual seria uma dica que tu teria pra dar pra esse indivíduo que tá te assistindo agora e pensando, putz, o que eu faço da minha vida? Tente fracassar com esforço. Tipo assim, não é porque a chance de fracassar existe, que você não tem que fazer direito e aprender a parte técnica e enfim, tudo que você pode dedicar de trabalho àquilo que você tá fazendo. Eu acho que, tipo, eu fico muito chateado quando eu vejo alguém fazendo algo que a pessoa gosta de fazer e quer que dê certo e ela claramente tá fazendo aquilo mal. É nada mais triste do que ver uma pessoa no sofá querendo fracassar. Assim, cara, pelo menos faz alguma coisa. E porque eu acho também que o impulso de fazer melhor tem que sempre vir de quem cria. Então não é uma questão de, tipo, pode filmar tosco porque ninguém liga, ou pode fazer isso tosco porque ninguém liga, porque... Não, você tem que fazer bem pra alguém tá te assistindo e falar assim, nossa, eu gostei de como isso é feito, e assim você vai criando a media literacy das pessoas, né? A capacidade delas de se identificar com elementos, sejam eles estéticos ou de conteúdo, com os quais elas respondem e que fazem ela, tipo, elevar o nível do que ela gosta e consome e entende. Eu acho que isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, eu acho que é ter esse balanço. E você tem que fazer algo que também sustente, assim, isso vai fazer parte da sua vida e nem sempre vai ser a coisa mais legal do mundo. Sim. Mas isso não é necessariamente um fracasso. Mas saiba também que você pode fracassar fazendo algo
que você não gosta de fazer. Então também tem esse equilíbrio, assim. Porque eu acho que existe muitas vezes uma visão de tipo, não, tá, eu vou fazer algo que eu não gosto e que não me satisfaz pessoalmente ou criativamente, porque eu preciso fazer algo que vai me dar dinheiro. Mas é tipo, não, você pode entregar todos os seus pontos e se comprometer 100% e ainda fracassar e não ser recompensado. Então, assim, é o mais comum. Exato. Então, assim, você pode, eu acho que, se frustrar com coisas que você nem imagina ainda. Então, assim, se entregue 100%, você nunca sabe o que vai fracassar, você nunca sabe que fracasso que vai secretamente te levar a um sucesso direto ou indiretamente. Sim, sim. Então é isso, virou um papo muito mais motivacional do que eu imaginava e talvez eu não seja a melhor pessoa pra dar esse tipo de dica. Foi maravilhoso, não? Achei, é sobre isso. Mas eu espero que a gente tenha falado sobre outras coisas interessantes. É sobre fracassar com gosto, é isso. É isso. Fracasse com amor. Fracasso com gosto, né? Porque branding, né? E pra quem quiser saber mais sobre como fracassar com... Eu sinto que eles já sabem o suficiente. Desculpa, eu já acho que eles sabem o suficiente. Eu acho que não procure saber mais sobre mim. Não. Procure saber mais sobre outras coisas. Eu acho que... Você assistiu esse episódio até aqui... Sabe o suficiente, eu sou só uma pessoa. Me ajuda a te ajudar. Pra quem quiser entrar em contato ou quiser até contratar... Não entre em contato. Não entra em contato Não. Se quiser me dar dinheiro, tá, beleza. Mas se você é esperto o suficiente pra ter dinheiro pra me dar, você sabe como me encontrar. Vai dar um jeito. Não, mas é isso, assim. Eu não sou um cara que cria muito conteúdo mais meu hoje, nesse momento. Mas eu tô no Blue Sky. Eu gosto de falar merda no Blue Sky. Como @o quê? Gazlanzeta. Gazlanzeta. E eu tô no Instagram também, eu posto algumas coisas no Instagram, eu sou o cara mais instagrameiro do mundo. Mas, sei lá, eu postei uma foto do meu tênis vindo pra cá, eu acho. E eu postei um Xbox que eu tô vendendo que eu não quero mais, que eu não jogo ele. Então, se alguém quiser comprar o meu Xbox, eu acho que já apareceu um amigo meu querendo, eu acho que eu vou vender ele hoje. Então, acho que até esse episódio sair eu já vendi meu Xbox. Mas vai ver, às vezes eu acho outra coisa no meu armário que eu quero vender. Mandem mensagens no Instagram dizendo, eu quero aquele Xbox. Manda assim, tipo, Gus, o que você tem pra vender aí? Porque é isso, assim, eu compro gadgets, eu uso eles, e aí eu não quero mais esse gadget, eu vendo esse gadget pra poder comprar um outro gadget. E aí eu vou fazendo essas coisas. Entendi. Gus, muito obrigado por esse papo, acho que foi incrível, acho que foi divertidíssimo. Acho que agradeço. Quem assistiu, no mínimo, se divertiu. A gente nem sabe quantas pessoas assistiram, porque é isso, o programa nem começou, então nem tem uma média pra saber, assim, tipo, normalmente, sei lá, 100 pessoas assistem isso aqui. E aí, tipo, a gente não sabe, então talvez... Exato. Talvez chips. Não sei, a tua mãe assiste os podcasts e tal? Minha mãe, eu não sei. Talvez vá assistir. Tá, então a mãe do Chips, um beijo. Obrigado por ter assistido aqui, Dona Chips. Dona Elma. Dona Elma. Chips. E obrigado a vocês que ficaram até aqui, que assistiram esse Chips Podcast. Foi muito legal ter o Gus comigo. E encontro vocês no próximo programa por aqui. Um abraço. Tchau. Rede Geek.